demais, cego demais pra ver. Aprendi com os poetas. Como Manuel Bandeira, eu queria que meu último poema fosse terno, dizendo as coisas mais simples e menos intencionais. Mas que ele não estivesse fechado, do tipo que não fede nem cheira, alvo da ironia de Ferreira Goulart. A sábia Cora Coralina me ensinou que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Poderoso para mim não é aquele que descobre ouro, Manuel de Barros afirmou. Poderoso é aquele que descobre as insignificâncias do mundo e as nossas. No sacerdócio de poeta, estou com Sérgio Vaz, sangrando um pouco todo dia, na presença de testemunhas que assistem a tudo, mas não podem fazer nada. Mergulho em poças de letras, pois já disse Conceição Evaristo, há mundos submersos que só o silêncio da poesia penetra. Por muito tempo, achei que a ausência é falta. Eu também, Drummond. Até que ambos compreendemos. A ausência é um estar em mim. Que minha solidão me sirva de companhia, que eu tenha coragem de me enfrentar. Eu sei, é difícil, Clarice. Levo a vida igual a Cecília Meirelles. Não sou alegre, nem sou triste. Sou poeta. Do que adianta ser durão e o coração ser vulnerável? A lágrima borrou a letra triste do poeta. Diz que o homem não chora? Jesus chorou. Me lembra o profeta Mano Brown. Problemas? Tem família grande. Paulo Leminski me preveniu. Não são resolvidos por decreto. Agora, esses aí estão atravancando o meu caminho. Mas Mário Quintana tinha razão. Eles passarão. Eu passarinho. Pensei-me em ir-me embora para Praçárgada. Lá, a existência é uma aventura. De novo, Manuel Bandeira me convidou. Contudo, não quero viver no exílio. Gonçalves Dias me mostrou que minha terra tem primores que tais não encontro em outro lugar. Canto o poema de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver. Te amo de uma maneira inexplicável. Repito os versos de Neruda. No fundo levo a cabo um plano para amar-te melhor. Busco ter a fidelidade de Vinícius de Moraes. De tudo ao meu amor serei atento. Como Adélia, eu não sou órfão mais não. Deus me chama a audiências privadas, me trata por filhinho. A finitude é o destino de tudo. Disse bem Saramago. E quando chegar o meu fim, e alguém me perguntar se valeu a pena, responderei nas palavras de Fernando Pessoa: tudo vale a pena se a alma não é pequena. Sim, senhoras e senhores, estamos começando o primeiro Nosso Vitral. Ué, se segura aqui, por favor, por obséquio ao meu violão, que não é meu, na verdade, nem emprestado. Mais um episódio e o primeiro Nosso Vitral. Obrigado. O que é o Nosso Vitral, Bruno? Explica pra gente. Então, rapaz, é o seguinte, o Nosso Vitral é mais uma iniciativa nossa para fazer com que o Vitral seja um pouco mais nosso, né? Não só de nós dois, mas da galera também, né? É uma tentativa de fazer com que a galera participe mais de perto desse nosso podcast. A gente tá o tempo todo tentando trazer a galera para mais perto, assim, né? Não só os artistas, né? Não só os jornalistas, ou sei lá, enfim, as pessoas que estão produzindo cultura, né? Que é o que a gente quer trazer aqui.
mas também a gente quer trazer as pessoas que se interessam por isso, né? Sim. Para perto de nós. Então, o nosso vitral tem a ideia de fazer com que as pessoas possam fazer perguntas e aí a gente responde aqui. E é isso. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, nada a ver o que você respondeu, mas... E também é um espaço também pra gente mostrar um pouco da nossa própria arte, né? Uhum. Quando a gente tá com convidados, a gente dá a prioridade pra eles. Daqui a pouco, mais tarde, a gente tem uma outra gravação com convidados que já estaria assistindo a gente. Sim. Mas também aqui no nosso vitral a gente quer mostrar um pouco da nossa própria arte, né? Você cantou uma música sua, qual que é? Cara, é interessante porque eu sei que esse poema, ele é... Como é que você falou? Ele é inédito, né? É um poema inédito, né? Assim, esse poema que eu li Ele não está publicado. Ele não está publicado. Sim. Ele chama Aprendi com os Poetas. Na verdade, eu peguei um pouco de cada poeta assim que eu curto. E assim, nada do que está dito aqui no poema eu que falei, né? Sim, fez várias referências. É uma colagem de várias referências aqui desses poetas, né? Então, eu falei isso... Eu cito 20, se não me engano, aqui. Legal. Eu falei isso porque essa música, ela também... Eu toquei essa música uma vez em um lugar, num sarau, inclusive, mas a gente não... eu não toquei ela em outros lugares, assim, sabe? Essa é uma música que eu fiz para um sarau do Nós, inclusive, que o tema falava sobre beleza. Se não me engano, é a beleza que os nossos olhos veem, algo assim, sabe? E aí eu compus para o sarau e, enfim, depois nunca qual é o nome da música? Não sei. Exatamente. Ainda não tem nome pra Não tem nome ainda, entendeu? E com vocês, Bruno Santana, não sei. Exatamente, não sei. Eu vou botar... Faz igual os Arrais, que eles não sabem o nome pra música, colocaram 17 a data, né? Perfeito. A data. Nossa, e aí é tão legal, né? Porque assim, a galera, 17 de janeiro, tem que postar aquela música. Né? Acabou virando uma marca. Eu vou inventar a data, porque eu não lembro a data também. Então, 6 de agosto. Será que vai colar? Tanto quanto, né? Não, aí coloca tipo... Outono de 2020. Perfeito, verdade. Entendeu? Dá um plusinho assim. Né? Eu nunca vi uma música com o nome de outono de... Tem estação outono. De tal ano. Não, mas tem outono. Que inclusive é sempre igual. Também, então. Não, mas eu pensei do... outono é sempre igual. Eu pensei, foi Perfeito. Mas então, cara... A gente não se apresentou, o que eu ia falar agora. O meu nome é Bruno Santana e diga o seu nome aí. Edson Barreto. Perfeito. E... Fecha pra mim aqui, ô Kerlan. A gente tá com um operador novo, né, cara? Olha só que inclusive, legal. Tá muito chique. Agradecer, né, cara? Sim. Agradecer ao nosso querido Kerlan, que está aqui. Pra vocês que não estão vendo, ele tá fazendo um doisinho assim como ele. Ele tem 12 anos, né? Ele tem 12? Fala, pode falar daí. Quantos ele tem? 14. Achei que ele ia falar muito mais. Então, trabalho infantil aqui, denuncio. Não podia falar isso, né? Mas ele tá, enfim, tá se divertindo aqui, esse menino. Enfim, agradecer o Kerlan aqui, agradecer o Ed, como sempre tá aqui com a gente, dando uma força, né? Como sempre tá aqui. E dizer o seguinte, galera, nós estamos aqui nesse projeto Vitral. Como a gente falou aqui, a gente tem essa proposta de mostrar mais da cultura que está sendo produzida por aí, cultura feita por cristãos, muitas vezes mais lado B, digamos assim, mais alternativos e tal. E você pode apoiar esse projeto, né? Se você acredita nessa causa, se você tem gostado aí dos nossos episódios, tem gostado das conversas que a gente tá tendo aí, você pode apoiar através do Pix que está na tela aí. Você tem o QR Code em algum canto aqui, que eu não vou saber onde está. E você pode, ou através do QR Code, ou você pode transferir também para esse e-mail que está escrito aí. E você também pode ser um patrocinador, trazendo a sua marca aqui para o Vitral. Sua marca, ela vai ficar conhecida aqui por várias pessoas, né? É claro, que nos ouvem aqui. Mas, enfim, você pode nos patrocinar. Sua marca vai ficar aqui aparecendo nessa tela aqui que está atrás de nós aqui, junto com o nome do nosso podcast. E a gente também, enfim, vai falar dela por aí. E sim. É isso. Tem mais coisa pra falar? Eu esqueci. Vou aproveitar e agradecer. Sim. Que teve uma pessoa que nos fez uma oferta aí já, né? Do Pix. 2 pessoas. Né? 2 pessoas, na verdade. E através delas que a gente pôde renovar algumas coisas aqui no nosso estúdio. A gente tá com uma iluminação nova. Talvez. Eu não sei, assim, se para as pessoas que estão assistindo dá tanta diferença, assim. Mas antes, era uma grande... Vamos tirar uma foto disso aqui depois, porque era uma grande gambiarra o que a gente tinha. E agora a gente tem softbox de verdade. Ainda é um pouco, mas agora com softbox. Sim, é uma gambiarra profissional. Exatamente. Mas então, nosso agradecimento para vocês que
tem apoiado aí, tanto ofertando, quanto divulgando para amigos, quanto marcando a gente nas redes sociais aí que tá nos Faz ouvindo. toda a diferença, viu? Comentando e também mandando perguntinhas, como foi agora. Que coisa linda, querido. Vocês duas pessoas que apoiaram aí, vocês sabem quem vocês são, deram ofertas generosas, eu diria, Sim, né, cara? diria. Acreditando na causa aí, graças a Deus. Muito bom. Vamos lá? Vamos começar com as perguntinhas aí, meu querido? Você quer escolher uma? A gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram. Foi no dia 15 de agosto a caixinha, então foi bem antes aqui de quando tá indo ao ar o episódio. Bem, verdade. E aí a gente pediu para as pessoas, comentem aí coisas que você está gostando do Vitral, faça sua indicação, comente alguma coisa, pergunte, enfim, né? A pessoa podia falar o que quisesse. Sim. E aí a gente recebeu algumas coisas. Sim. Deixa eu escolher alguma aqui, eu já jogo pra mesa. Deixa eu ver. Você quer começar? Eu queria Você começar. Quer começar? Pode jogar aí. Mas é porque essa eu não sei responder, sabe? Talvez você saiba responder. Essa eu acho que é a mais importante que a gente vai receber, que eu já queria começar com ela. Ok. Que é a seguinte: qual a princesa da Disney favorita de vocês? E por quê? Princesa da Disney. Cara, você tem uma preferida aí? Não, eu ia falar que eu não sou tão especialista em princesas da Disney. Assim, é difícil eu lembrar quais são todas pra eu escolher uma. Sim. Mas eu vou escolher talvez do mais recente filme de Disney que eu vi, que foi do Encanto. E eu até estava conversando esses dias com uma pessoa sobre o filme. Sim. Não é bem uma princesa, porque não é o contexto todo, mas é uma personagem feminina, né? Sim. Que é a... não vou lembrar. Ai, como é que é o nome da protagonista, cara? É um baita filme, assim. Assim... Ela canta. Ela canta e tal. Assim, bem Disney, né? É o filme. Mas eu gostei bastante desse filme, que ele fala... cada um na família tem um dom, né? E começa em todo um conflito. Inclusive, é nesse filme que a gente fala bastante que não falamos do Bruno. Exatamente. Eu não gosto desse filme que tá fazendo má propaganda de mim. A Disney tem algum problema com o Bruno. Pois é. Porque tem isso e tem o filme da Pixar, né? Sim. Que é o Luca, que é Silêncio Bruno. Caramba, meu Deus do céu. O que eu fiz pra vocês, Disney? Mas eu Você tenho que tá nos assistindo agora, coloca aí o hashtag Silêncio Bruno. Caramba. Sempre que ele falar demais. Mas aí vai ser sempre, cara, porque não tem como, né? Mas esse é um dos que eu mais gostei, né? E, assim, das princesas da Disney que eu me lembro, porque foge um pouco do clichê princesa que precisa ser salva, né? Porque é um personagem forte e tem um valor forte familiar de cada um cooperar com seu dom, né? A mensagem do filme é bem legal. E é uma personagem super divertida, né? Sim. Eu não me lembro das princesas da Disney direito. Talvez tenha outras que eu goste mais. Hoje a gente tá mais livre, né? Então a gente pode pesquisar aí, ó. E olha só pra você ver. Escolhe a sua princesa. Eu gostei muito desse filme, eu só vi até a metade, né? Mas eu não gostei dessa parte do Bruno aí. Então... você ficou traumatizado. Eu não vou ver até o final, não. Eu sou contra isso, né? Qual que eu vou escolher aqui? Já sei. Qual? Eu vou escolher... Cara, eu acho que o nome é esse. Jasmine. Não é isso, Jasmine? A do Encanto, que é a Jasmine? Não. Tá. A do Aladdin. Tá. Do Aladdin, não é isso? Caramba, a gente tá bem, né? Deixa eu ver se é Jasmine. Se é Mas Yasmine. por que ela? Cara, porque é o seguinte... Eu vou olhando aqui enquanto isso. Mas é porque eu acho que é um rolê desse de aventura, assim, sabe? Eu lembro muito dela nessa dinâmica, assim, andando em cima do tapete e tal... E eu lembro dela ser um pouco mais descolada, assim, do que as outras, né? Que era aquela coisa mais clássica, assim. Ela usava calça, então já é uma coisa diferente, né? É verdade. Ela usava calça. Jasmine, exatamente. Ela é mais descolada, assim, andava em cima do tapete com o rapaz lá, né? E tal. Então é isso. São justificativas que eu espero que vocês não tenham muita expectativa em cima delas. Mas é isso, a gente respondeu. Enfim, depois que respondemos a pergunta mais importante, você já quer ir para outra ou você quer falar um pouco mais sobre... Não, eu tava indo aqui, só que a internet tá lenta, eu tô até procurando o nome da menina do Encanto. Sim. Só que a minha internet tá devagar. Mas já joga outras perguntas aí. Tá bom. E a minha também tá bem ruim aqui. O sinal aqui dentro não fica tão legal. Mas aqui, vamos lá, para outras perguntas que a gente recebeu. Sim. Peraí, papapá... Isso aqui é legal, cara. Se você pudesse, ou se pudessem garantir a presença de qualquer pessoa no Vitral, quem seria o primeiro ou a primeira? Então,
Ah, só interrompendo. Uhum. A menina do Encanto é Mirabel. Legal. Mirabel Madrigal. Família Madrigal. Então, quer falar primeiro? Fala primeiro. Eu já tenho um em mente, mas fala Não, aí. pode falar aí. Fala primeiro que eu ainda não pensei. Cara... Vale vivo ou morto? Interessante, hein? Vamos falar um vivo e um morto? Um vivo ou morto? Acho que é legal, é. Sim. Claro que a gente não vai trazer ninguém morto aqui. Nós não queremos nisso. Fica tranquilo. Ok, pessoal? A gente vai invocar aqui, né? Então. Mas é o seguinte. Cara, vivo... eu traria o Marcos Almeida. Tá Marcos vendo? Almeida. Marcos Almeida, você tá vendo isso aí? Mas eu traria Marcos Almeida. Cara, Por quê? Porque isso responde até uma outra pergunta que foi feita, inclusive, né? Que é sobre a referência, assim. Qual que é a sua maior referência artística, assim? E pra mim, a minha maior referência artística é o Marcos Almeida. É mesmo? Cara, porque é o seguinte... Fale-me sobre. Então, desde o início, quando eu comecei a ouvir palavra antiga, né? Primeiro que me trouxe uma ideia muito diferente, assim, de estética, né? Pelo menos pra mim, é claro que não ouvia músicas feitas por não cristãos, a música do mundo, né? Você que tá ouvindo no Spotify, eu tô fazendo aspas, né, com a mão. Inclusive, porque todo episódio, algum momento a gente fala do a gente mundo, fala faz exatamente. aspas. Então, sempre que a gente fala do mundo, a gente tá fazendo aspas. Tá fazendo viu, aspas. pessoal? E depois a gente vai falar sobre isso, sobre esse rolê do mundo e por que a gente faz aspas. Talvez alguém não sabe, né? Então, enfim, a gente pode falar sobre isso. Mas, enfim, eu não ouvia músicas feitas por não cristãos e eu vi aquela estética muito diferente, assim, né? E letras também muito profundas, letras que eu tinha que ouvir 1 bilhão de vezes, assim, para entender. E essas músicas, elas me levaram para um lugar, assim, de profundidade em relação à poesia, sabe? Uhum. E aí eu tinha meio que essa ideia, assim, palavra antiga, né? Uma coisa só. Depois eu fui me aproximando um pouco mais da figura do Marcos Almeida pela internet mesmo, né? Me aproximando um pouco mais das coisas que ele produzia, das coisas que ele falava e tal. E aí, um bom tempo depois, ele começou a falar um pouco sobre a questão da brasilidade, né? Da brasilidade, da importância da arte, dos poetas e tal. E eu lembro que no início isso não me bateu bem, assim, sabe? Eu ficava falando, pô, mas é tão abençoado o rapaz aí, né? Ficar falando de música do mundo e tal, né? Essas coisas. Eu não tinha virado essa chave ainda, né? E aí, cara, ele começou a falar muito sobre isso, começou a produzir material e tal. E ele foi uma das pessoas que me fizeram olhar a música e a cultura de uma outra forma, sabe? Então, tudo isso que a gente faz hoje, que a gente fala hoje em relação a diálogo com a cultura, em relação a pensar a arte de uma forma mais profunda, de uma forma mais poética, entender a relação do cristão com a cultura de uma forma mais livre, né, cara? Sim. Menos dividida, assim, menos rachada, né? Sem ser essa coisa do secular e o profano, no sentido de eles lá e a gente aqui, sabe? Tudo isso começou como uma semente, assim, que foi plantada por ele, né? Uhum. Então, eu acho que ele foi um percussor aí, porque nos últimos 10 anos, no Brasil, de pensar um pouco mais a cultura de um ponto de vista cristão e um diálogo maior, né? Ele até tem o Culto e Cultura, sim, que é um show projeto, barra, né, conversa, né, que ele faz. E também eu acho que ele foi um dos primeiros, pelo menos desses últimos 10 anos, de começar a promover mais eventos no teatro. Isso é muito importante também, cara. Porque tinha-se muito show cristão, ou em casas de show, ou em igrejas, né? Sim. Ou espaço aberto e tal. Agora, ir pro teatro, sim, né, e fazer alguma coisa um pouco mais intimista e... Porque, assim, às vezes a apresentação numa casa de show tem muito aquele aspecto de as pessoas na plateia e o cara no palco. E a experiência, pelo menos que eu tive de eventos, tanto do Marcos Almeida e outros caras que foram surgindo, né, a partir dele, assim, nos últimos anos, é de você ficar um pouco mais próximo, né? Ele tá lá no palco, mas ele é acessível. Até teve um show dele recente, acho que foi aqui em BH, que um cara, ele tocando, aí um cara subiu no palco e começou a dançar. Não foi em BH. Em BH eu fui, mas eu vi esse vídeo, foi muito maravilhoso. Então muito assim, lindo. O cara tava na plateia, mas ele fazia parte daquilo, entendeu? Ele não era só alguém na plateia assistindo. Ele teve a liberdade de subir lá. E não sei se foi esse, não sei qual foi, que teve um cara do Acre, um menino do Acre,
Sim. E que ele gritou, eu vim do Acre. Sim. E aí o Marcos chamou ele para lá em cima e tal, conversou com o menino, enfim. Mas essa proximidade com a pessoa. Entendeu? Então ele talvez foi um artista que inaugurou um pouco mais isso. Claro que provavelmente tinha mais gente fazendo, mas que trouxe uma visibilidade maior para essa proximidade da gente ir pro teatro, ocupar o teatro e também de estar mais perto, de fazer um diálogo público-artista, né? As pessoas participarem juntos do que está acontecendo. Talvez ele foi um grande percussor, né? Cara, e essa ideia de ocupar o teatro é um negócio muito lindo, assim, né? Porque o teatro, é claro que você pode fazer arte onde você quiser, assim, né? Mas o teatro tem aquela coisa quase sacra, assim, né, em relação à arte, né? É um lugar onde você vai para assistir arte. Sim. E você vai para para ver a coisa de uma forma muito intencional, né? E é mais apreciativo, né? Mais apreciativo no teatro, sim. Então, e é claro, né? Nos últimos tempos, tem uma coisa que é assim... você vê a galera indo às vezes pra praça ou indo pra, igual você falou, uma casa de show e tal, e levando o que acontece dentro da igreja pra esses lugares, né? Sim. Então, tipo, se a pessoa vai fazer uma cruzada, ele faz uma cruzada evangelística, né? E aí ele leva o culto pra praça simplesmente, né? E esse movimento de vários cantores cristãos indo pro teatro foi muito legal, porque não foi isso que aconteceu, né? Eles foram realmente fazer show no teatro. Sim. Eu acho que é esse o esquema, assim. Isso me ensinou muito, sabe? E realmente o Marcos foi um dos primeiros que eu vi fazendo isso, assim. Indo pro teatro e falando assim, não, a gente vai fazer uma apresentação aqui mesmo, em relação à nossa arte e tal. Sim, sim. E isso é válido, né? Isso é justo. E isso me levou a entender um pouco mais uma coisa que é assim, por que muitas vezes a gente tem muita gente dentro da igreja querendo fazer show mesmo, sabe? É claro que eu não sou contra boas apresentações dentro da igreja, arte sendo bem feita dentro da igreja. Mas tem uma diferença muito grande realmente entre show e culto, né? São coisas diferentes, assim. E aí, por o cristão às vezes não poder ir pro show e fazer um show mesmo, né? Ele faz isso dentro da igreja, assim, ele quer fazer isso dentro da igreja, ele quer fazer tudo dentro da igreja. A gente falou um pouco sobre isso, inclusive... Episódio comediante. E com a Delita também, a gente falou um pouco. A gente tá sendo bastante repetitivo nesse podcast. A realidade é essa. Não, mas olha só, agora a gente tá indo na raiz disso, né? Então é isso, beleza. Daqui a pouco acaba, né, que a gente dá pra falar. Mas ok, por isso que a gente traz pessoas, né? Isso é legal. Mas é isso, tipo assim, a pessoa ela quer fazer tudo na igreja. Então, no teatro, ela pode fazer isso livremente, cara. Sim. E às vezes o artista ele não sabe disso, sabe? Alguém precisa ir lá e fazer pra ele ver, né? Então eu acho que o Marcos Almeida foi essa figura, sabe? Pra mim, assim, ele me ensinou isso fazendo mesmo. E de levar uma arte mais autêntica, sem ser uma arte preparada para algum contexto específico. Sim. É importante uma arte que a gente prepara pro culto, pra igreja, pra liturgia, mas... é legal essa arte que talvez o Marcos foi um cara que apareceu dos últimos anos fazendo também, de ser uma arte para falar de outros assuntos, né? Sim. Ele tem do uma dia a música dia. que eu quando lançou um dos CDs do Palavra Antiga, eu fui no lançamento e aí teve a música Branca. Sim. Né? E aí acho que se não me engano é do Sobre o Mesmo Chão. Sim, exatamente esse disco. Olha aí. Disco. Mas aí ele falou que teve algumas pessoas perguntam pra ele, mas Marcos, o que você quis dizer com a música Branca? É uma associação com já começou, com cantares? Começou errado já a pergunta. Entendeu? O que você quis dizer? É Jesus e a igreja? Sim. Sim. E a Branca é a noiva sendo preparada para o encontro com Cristo. Claro. Mais alva que a neve, né, Jesus? Falou, mas eu quis dizer o que tá na letra. Se eu quiser dizer outra coisa, eu tinha composto outra música. Perfeito. Sim, pô, total. Porque é uma arte autêntica. O cara tá expressando ali algo. Não é uma arte preparada para algum contexto. Nem para um mercado, porque essa música não é nada comercial. Sim. E nem para um contexto de culto. Né? E eu acho que o teatro... o espaço do teatro nos dá uma liberdade maior para isso do que talvez uma casa de show, a tendência é fazer aquilo que vai ser comercial, até por questão do espaço. Normalmente o teatro você faz ali 500 pessoas, sim, ou menos. No caso de show eles estão fazendo evento para 20 mil. Sim, então acaba tendo que fazer uma arte, quando vão levar para esses lugares, costumam levar algo mais mercadológico, né? Mais pop, né? Mais pop e tal. Enquanto no teatro
a gente tende a ter uma arte um pouco mais autêntica, né? Um pouco mais lado B, que a gente fala bastante aqui. Sim, mais alternativo. Mas que pergunta que a gente tá respondendo mesmo aqui, cara? Sobre quem a gente traria. Quem a gente traria. E aí eu meio que respondi já sobre essa questão da referência. Assim, Então, que é vamos emendar as duas coisas mesmo. Mas você não falou. Você já tem alguém em mente aí? Cara, assim... Quem eu traria? Quem eu traria, e que também é uma referência, eu vou começar pelo morto. Isso, eu tenho morto ainda, mas vai. Depois eu respondo. C.S. Lewis. Olha só. Assim, eu não sei se... Porque uma pergunta que a gente recebeu foi quem é a sua maior referência, né? Sim. Eu não consigo dizer assim que ele é a minha maior referência, mas ele é uma das maiores, né? Sim. Tem outros também muito importantes, mas o C.S. Lewis, eu admiro pela capacidade que ele tem, assim, de argumentativa e de pegar algum tema e desmiuçar, né, nos livros dele de não ficção, e ainda é de uma forma bela, assim, o texto, né? É um pouco poético os textos dele. Sim, né? Incrível, né? E ninguém entende o que o C.S. Lewis fala de verdade, né? A gente finge que entende. Assim. Ao todo não, né? Porque tem várias camadas ali. Você entende um pouco e fala assim, beleza, ok. Sim, é porque você precisa ler, reler. Sim, total. E tal, e então, assim, e ele falou de muitos assuntos, né? Isso é incrível, né, cara? Tem uma obra vasta contemplando muitos temas da cidade e ele conseguiu falar com profundidade em todos, né? E ele é muito humilde também. Eu acho ele muito humilde, ou ele conseguiu passar uma cara de humilde, bancou humildão. Ou ele escreve tão bem, né, que ele passou isso. É porque ele sempre fala assim, olha, eu não acho que eu seja o mais entendido, mas eu vou falar aqui a compreensão que eu cheguei até agora. Sim. Tem pelo menos dois livros que eu li dele que ele fala isso em algum momento, de que talvez eu esteja errado, talvez outra pessoa vai ter uma opinião um pouco diferente. O que eu compreendi, do que eu observei foi isso aqui. Sim, entendeu? No Cristianismo Princípio você faz muito ele isso. Fala né? E o Cristianismo Princípio, inclusive, que é um dos meus preferidos dele, foi falas dele na rádio, né? Durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi convidado pela BBC? Sim. Engano, foi pela BBC para dar uma mensagem para as pessoas durante a Segunda Guerra. E falou aquilo, né? E aí foi transcrito e tal, claro que foi editado para ser transformado em livro depois. Mas isso eu acho muito legal de ser um cristão, então ser convidado para uma rádio, assim, que era um dos principais meios de comunicação daquele momento, para falar num momento específico, um momento crítico da sociedade, né? De estar vivendo uma guerra. E esse cara foi convidado para falar o que você tem a dizer para as pessoas, né? E foi ouvido. A relevância, né? Então, assim, foi muito relevante. Tanto para aquele momento quanto até hoje. A gente está aí 80 anos ainda lendo o que o cara falou naquele momento. Então, eu acho muito legal como que ele conseguiu ocupar esse espaço. O cara era professor universitário. Enfim, então ele conseguiu ocupar espaços levando aquilo que ele acreditava e fazer isso tanto no campo acadêmico quanto no campo do povão, né? Ele estava falando numa rádio, e também artístico, né? Sim. Nárnia, um dos meus livros, uma série de livros preferidos, e tem uma beleza muito grande, assim, a forma como ele conta a história, todo o universo que ele cria, né? Então, pra mim, ele é uma grande referência e eu gostaria muito de... Nossa, imagine. Poder trazer ele aqui no podcast, né? Não vou fazer isso aqui... Imagina, hein? Imagina, eu vou gravar um podcast no céu. Pô, tá maluco. No céu chamar C.S. Lewis, Paulo, os caras muito loucos. Nossa. Pra gente essa galera. Lá. Nossa, Vitral Celestial vai chamar. E aí você tem que falar o seu vivo. Mas aí eu vou falar o meu morto, tá? Eu vou falar... Aqui, ó, inclusive, a referência aqui, ó. Foca. Fecha em mim aqui, ó. Poderoso Cheifão. Agora aqui, que eu vi que do Schaeffer. Que é uma camisa do Francis Schaeffer, que a gente... O que a gente fez lá quando a gente foi... Quando a gente formou no Labri, né? Que é um curso de teologia. Você fez Labri? Eu fiz Labri, cara, acredita? Fiz Labri acho que tem uns 2 anos aí, mais ou menos. E a gente estuda muito sobre o Schaeffer, né? O Schaeffer é o fundador do Labri, né? E é uma figura muito interessante, em muitas coisas até muito controversa, né? O Schaeffer. Tem muita gente que não gosta dele, mas ao contrário do C.S. Lewis, né? Que todo mundo gosta, né? Muito doido. É difícil todo mundo achar gosta, alguém que não gosta, né? É difícil, né? É difícil. É porque ele consegue... Claro que sempre tem, né? Mas assim, se C.S. Lewis vivesse hoje, ele teria sido cancelado. Sim. Eu vi mundo, né? O Bibo falando que se C.S. Lewis vivesse hoje, ele seria motorista de Uber. Motorista de Uber. Não que seja uma coisa ruim. Claro, mas assim, normalmente a pessoa é Uber quando tá apertado em outros trabalhos, aí recorre a trabalhar com Uber, né? Então o C.S. Lewis ia tentar
botar as ideias dele, não ia vender livro, nem Sim. fazer nada, ele ia ter que trabalhar com Uber. Ele ia falar, ia ser daquela galera que o pessoal fala que fala muito, né? Não, tá Enfim, bom, César, tá bom. Eu não consigo falar o nome. Schaefer. Schaefer. O Schaefer é uma figura, tipo assim, mais controversa, né? Mas que é um cara que se propôs a fazer muita coisa, sabe? Ele era um cara que tinha uma ideia... a gente falou sobre relação do cristão com a cultura, a gente fala disso toda hora, é claro, né? E ele é um cara que fez muito por isso, sabe? E, inclusive, fez muita coisa da própria vida dele ser voltada para isso, né? Porque o labri, que significa abrigo, né? O labri era a casa dele, sabe? Então, assim, ele recebia pessoas de vários lugares do mundo inteiro que iam lá para casa dele para conversar com ele, para passar períodos lá, ouvir o que ele tinha para dizer em relação a vários assuntos, assim. Legal. E eu acho que essa ideia de falar sobre coisas que as pessoas estão perguntando, sabe? Isso é muito incrível, assim. Isso é muito corajoso, primeiro, né? E é muito honesto também, sabe? Porque às vezes a gente, como cristão, a gente tem uma ideia meio que... É tanto tabu, né? No nosso meio, assim, que quando alguém começa, às vezes, a ter uma dúvida em relação a certos assuntos, ou a gente acusa aquela pessoa de não ter fé, ou a gente não quer ouvir, a gente abafa, né? A voz daquela pessoa e tal. E o C.S. Lewis tinha essa ideia... O Schaefer. Desculpa, é o Schaefer. O Schaefer tinha essa ideia de receber pessoas na casa dele e responder as perguntas das pessoas, conversar com elas, sabe? Que legal. E é muito legal, né? E aqui em BH, né, que é o lugar que a gente tá, mais especificamente em Lagoa Santa, também tem um labri, né, que foi trazido pelo Guilherme de Carvalho, inclusive, que é o meu pastor. Fazer o quê? Mas, enfim, o Schaefer é uma figura que eu gostaria de trocar uma ideia, assim, porque é uma figura muito rica, assim, tem muita coisa para dizer, teve muita coisa para dizer sobre muita coisa, né? É isso. E aí você tem mais uma... Eu tenho que falar de alguém vivo, né? Vivo, Vivo, cara. Quem está vivo? Quem está? Tem pouca gente? Porque assim, o bom de falar de gente morta é que ela já encerrou o que ela tem a dizer, entendeu? É verdade. Então assim, você quer cancelar o C.S. Lewis? Cancela, mas assim, ele já encerrou, ele não vai falar alguma coisa. Então Perfeito. assim, de repente tem uma pessoa que tá viva, que eu gosto bastante, só que ela ainda não encerrou. Ela ainda então, ela ainda pode me decepcionar, isso? entendeu? Isso é de agora. Ela ainda pode fazer alguma coisa, falar agora. alguma bobagem. Sim. Então deixa eu pensar que alguém viu. Mas se for olhar por isso aí, esquece. Até a gente, nem nós, um dos dois aqui, a gente anda perto um do outro. Sim. Alguém vivo. Eu vou pensar, assim, não precisa ser alguém distante, né? A gente... Não, mano. Pode ser alguém que a gente vai realmente trazer. Isso, exato. Exatamente. Exatamente. Inclusive, Marcos Almeida. Semana que vem. Semana que vem, espero que você... Eu tô olhando aqui da nossa lista de convidados. Perfeito. Pra pegar alguém, assim. Tá. Enquanto você já vai pegando a próxima pergunta. Tá, deixa eu pegar uma pergunta aqui. Vamos lá. O lance de... de podcast, que você não pode deixar em silêncio, ainda mais Aí você fica... Então, pessoal... Dá uma enrolada. A gente fica aqui, assim, fingindo que a gente tá falando alguma coisa, tá? Mas, enfim, lá vocês, no final das contas, sabem que a gente não tá falando nada. Cara, eu vou pegar aqui eu vou homenagear meu pai aqui. Por favor. Alguém vivo pra trazer. Ah, legal. Grupo Logos. Olha Paulo só. César do Grupo Logos. Que legal. Nossa, ele total. Tá comemorando 40 anos, eu acho, de Grupo Logos. Tá até tendo alguns shows, assim, espero que venha pra BH. Caramba, de 40 anos do Grupo Logos. Pô, meu sonho também, legal. E meu pai, ele queria muito, na juventude, e o Grupo Logos era a banda, assim... Se o Grupo Logos tá com 40... Porque, na verdade, teve o Grupo Elo antes, que né, o Logos nasceu do Elo, e era o que ele mais ouvia, assim. Ele tinha discos e tal. E na minha infância, a gente ainda teve alguns discos que ficou do meu pai. Meu pai faleceu quando eu tinha 2 anos. Mas a gente tinha alguns discos e fitas, que era dele. Fitas cassete? Sim. Fitas cassete, que a gente ouvia de Grupo Logos, que era dele, né? E quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, o Grupo Logos foi tocar na minha igreja, a gente conhecia. E ele falava que era o sonho dele, tipo, de artista, que ele queria conhecer, era o Grupo Logos. Caramba, que legal. E aí, quando eu tinha uns 10 anos, o Grupo Logos foi tocar na minha igreja e tal, e aí a gente conheceu o Paulo e toda a família do Grupo Logos, então a gente tem uma fotinha, eu, meu irmão e mais algumas pessoas com eles. E a gente pôde conversar, eu era criança, né? Então não deu pra ter um papo muito bom, assim, né? Eu era com uma criança só. Mas a gente conversou um pouco, assim, com o Paulo e era um cara, assim, muito sábio de conversar, e eu era, assim...
quando eu tinha 10 anos, ele já era um vovô. Sim. Eu já olhava pra ele, é um velhinho. Sim. Isso tem 20 anos, quase. Sim. E pra mim ele tem a mesma cara, assim, Sim. até hoje. Mas ele me demonstrou ser um cara muito sábio e muito acessível, assim, né? Quando esse dia mesmo que ele tocou lá na igreja, ele chegou bem mais cedo e tava tendo umas oficinas de teatro, inclusive. E ele chegou e ficou assistindo. E eu não reconhecia, assim, a gente tava tendo oficinas, ele sentou lá e tal, ficou lá, conversando, brincou com o pessoal. E depois que eu vi, o Paulo do Grupo Logo, ele tava lá, legal, assim, pô. com a galera, assim, ele não chegou, assim, no horário de tocar Aham. e terminou o culto, ele foi embora. O cara Sim. chegou uma hora e meia antes, ficou lá, conversando com o pessoal, enfim. E a poesia toda da música dele, né, boa parte são composições dele, tem outros compositores também, mas muitas são dele, tem uma riqueza poética muito grande, né, e eu acho que foi dessa geração aí, dos anos 70, 80, um dos caras mais poéticos nas composições dele. Sim. Tem outros caras muito bons, né, da mesma geração, mas que talvez, como foram pra produzir uma música mais simples, que também é bom. Por exemplo, Ademar de Campos, Asaf Borba, também tem boas composições, mas eles fizeram músicas um pouco mais fáceis das pessoas cantarem, aprenderem na igreja. Enquanto o Grupo Logos talvez não teve tanta essa preocupação. Por isso que não são tão cantados nas igrejas. Talvez. Porque eles têm umas letras um pouco mais profundas, né? Então, foi caras que eu ouvi bastante na infância. E que eu acho que influenciou bastante como poeta também, assim. Porque eu acho que foi meu primeiro contato. O que eu mais ouvi na infância foi o Grupo Logos, dos discos e fitas lá em casa. E depois eu fui pro rap, né? Tudo a ver. Cara, pro rap? Pro rap. Que rap. isso? E que pra mim, velho... Isso é uma surpresa daí pra mim. Peraí, Você não sabia vamos que falar eu do passei rap? a adolescência ouvindo rap. Ah, O que eu mais ouvi. não, Até os 10 caramba. anos, o que eu mais ouvi foi Grupo Logos. É muito Dos 10 aos 20... Porque é muito o seu jeito, né, cara? Você parece ser um cara do rap mesmo. Você tem esse jeitão Não, mas do hip hop e tal. Qual a conexão das duas coisas? Você tem letras com um discurso profundo. Sim, entendeu? sem dúvida. É o que eu tenho no Grupo Logos e o que eu tenho no rap. Mas o que você ouvia no rap? Me conta, pô. Principalmente Apocalipse 16. Sim. O que eu mais ouvia ali entre os 10 e os 20 anos. Mas outros caras, assim, que foram surgindo nessa época, eu escutava um pouco Ao Cubo, DJ Alpiste. Esses três eram os clássicos, assim, que o pessoal mais ouvia de cristão. Sim. Racionais. Olha só. Até citei Mano Brown aqui no poema que eu li. Mas algumas específicas do Racionais, não tanto. MV Bill. Emicida, uma época eu ouvi bastante. Quem mais? O Rashid. Muito bom. É isso, vamos parar de citar tantos aqui, né? Antes que eu cite todos. Pô, muito bom. Mas é Só isso. galera boa. Mas enfim, de vivo eu traria o Paulo César. Vamos trazer, né? Aí, Paulo. E de falecido C.S. Lewis. Dois que são, respondendo também a pergunta aí de referências, e que a gente traria aqui, né? Legal, porque o Grupo Logos é bem referência pra mim também, mas apesar de ter sido mais velho que eu descobri o Grupo Logos, sabe? Bem mais velho, assim, porque eu tive um processo de começar a buscar músicas mais profundas mesmo, e o primeiro lugar que eu fui buscar foi em músicas antigas, assim. Sim. E aí eu comecei a ouvir essa galera, assim, Grupo Logos, João Alexandre, e por aí vai. E aí é de se perder de vista, galera. João Alexandre, Muita outro gente que antiga. eu quero trazer aqui. Nossa, imagina o Vamos João trazer aqui, Alexandre. João Alexandre. E é bom de papo, viu, ali? Você tá doido. Gente boa demais. Vamos pegar outra perguntinha aí, vamos ver. Vamos sim. Vamos lá. Tem uma aqui, que é: de que igreja vocês são? Sim. Então, eu falei aqui, né, sobre o meu pastor, o Guilherme de Carvalho. Eu sou da igreja Esperança, que é uma igreja aqui em Belo Horizonte. É uma igreja que eu frequento, deve ter uns 4 anos, mais ou menos. É isso. E fala aí a sua aí. Depois a gente fala um pouco sobre. Pô, né? Eu sou da Terceira Presbiteriana de Belo Horizonte. Fico no bairro Carlos Prates, aqui em BH. Tenho 6 anos lá. Cresci na igreja batista. Eu era da primeira batista. E acabei conhecendo a presbiteriana já tem aí 6 anos, né? Sim. E as nossas igrejas são até perto, eu acho que no mesmo bairro as nossas igrejas. Na verdade, eram mais perto, né? Ela ficou um pouco mais distante, assim. Que a minha mudou, né, de lugar. Mas enfim. Eu fui criado na Assembleia de Deus, né? Você falou aí. Eu fui criado na Assembleia de Deus, né?
E aí tem uns 4 anos, mais ou menos, passei por um processo de transição, assim, visitei várias igrejas e tal, e aí fui parar lá na Esperança, assim. Que legal, que legal. E esse processo seu de ir pra presbiteriana foi aquele rolê de conhecer a fé reformada e tal? Foi tudo isso? Então, eu não sei se dá pra falar ao vivo aqui, né? É muita coisa, né? Não, pode falar raso aí, mas o fato é que eu conheci a igreja presbiteriana por podcast. Ah, é? Né? Legal. Na verdade, assim, nem exatamente podcast, era pregações em áudio. Sim. Tinha uma série do Leandro Lima falando sobre Apocalipse. Sim. Que tinha os áudios dessas mensagens dele, eu acho que era num blog dele, um site, enfim. Mas primeiro, eu acho que eu conheci ele conversando no Bibotalk, e aí daí eu fui procurar outras coisas dele e achei essas mensagens dele em áudio, enfim. Falar muito sobre milenismo lá, né? Sim, então, sim, exato. Né? Explodiu minha cabeça. Sim. Hemorragias 9 nasais, anos né? atrás, eu tava com 20, né? Então, foi bem... Eu conheci o Bibotalk no iníciozão, assim, né? É mesmo, de cara. Bibo. Tipo, tava episódios 30, entendeu? Tava bem no início, enfim. Pô, o Bibo também. Aí, Bibo. Outro cara vivo que a gente quer trazer aqui. Imagina, referência de podcast, né? Foi um dos primeiros que você ouviu também, né, em relação ao podcast? O primeiro podcast que eu ouvi foi eles. Foi eles, né? Sim. Eu acho que eu também, cara, assim. Pelo menos o primeiro que eu, tipo assim, mergulhei e falei, cara, isso aqui é muito bom. E fiquei ouvindo muito, foi eles. Sim, né? sim. Eu nem sabia o que era podcast. Aprendi o termo com eles, né? Com o BTcast. Legal demais. Quer pegar uma aí? Vamos lá. Qual a prioridade desse podcast? Essa é a pergunta? Essa é a pergunta. Você não tá inventando? Não, é de verdade. Qual a prioridade? Parece muito, né, pra gente, assim, falar sobre nós, né? Mas não é. Qual a prioridade desse podcast? Teve uma pessoa, não aqui na caixinha, né? Mas que logo no início, quando eu falei que ia fazer um podcast, e qual o seu objetivo? Sim. Aí que eu fiquei... Entrou em crise, né? E qual que é a prioridade desse podcast? Fala aí. Cara, a prioridade desse podcast... Eu publiquei uma coisa hoje, quando a gente comemorou... A gente fez um post comemorando os nossos 100 primeiros inscritos, né? Sim. E aí eu publiquei assim, o lema é falar de cultura até deixar de ser cult. Legal. Sabe? E porque eu acho isso, assim, muito louco, a ideia de que a gente tem que... Qualquer coisa que a gente vai falar sobre cultura... Cristão é cultura, ou cultura no geral, a galera tem uma ideia, assim, de que é uma coisa super chique, né? Uma coisa super nossa e tal. E é claro que, às vezes, porque é uma coisa meio distante, né? Meio, sei lá, meio inalcançável para as pessoas no geral, mas é que não é inalcançável, né? A gente só não tá falando do suficiente ainda, né? Só não chegou nessas pessoas, porque, na verdade, é algo que elas vivem, né? Sim, sim. Então, eu acho que a prioridade desse podcast é uma delas, né? Falar de cultura até que isso seja... É claro que isso é muito pretencioso, né? Mas pelo menos na vida de alguns, quem sabe? Sim, até que isso seja normal, sabe, cara? Mas é a nossa contribuição, né? Sim, a gente não vai sozinho resolver o problema do mundo. A gente, olha isso aqui, contribuindo. A gente tá colocando o nosso pedacinho de vidro nesse vitral que vai ser, né? Toda essa mudança e etc. Que eu acredito que vem, né, aos poucos, assim. Sim, sim. Já tem outras pessoas trazendo contribuições e o vitral é mais uma contribuição nesse sentido, né? Sim, sem dúvida. As pessoas poderem falar de cultura até que não seja cult. Legal, cara. A gente devia... Esse aí serve também. Não é um bom lema? É um bom lema, lema, né? Mas assim... eu acho que essa é uma das prioridades, né? Outra prioridade... Fala. Se eu puder falar... Mas se existe outra, não é mais prioridade. Não, mas eu fiquei pensando nisso também. Pô, será que tem mais de uma? Mas é porque eu acho que dá pra ter, tipo assim, sei lá, 2 prioridades. Não dá, não? Ok. Eu acho que dá. Eu vou falar falar mesmo assim. Não é prioridade mais, né? Mas é porque tem a ver com isso. Mas talvez eu vou mudar aqui. É a forma como a gente faz isso. Que é promovendo pessoas que estão fazendo isso, sabe? Que é tipo assim, não só falando, mas fazendo, né? Cultura, produzindo, sabe? Então tem a ver com isso também. Sim. Trazer pessoas que estejam nesse processo de contribuir, que estejam colocando outras pecinhas, né? De vidro aí nesse vitral. E quando a gente fala de cultura, é uma coisa muito ampla, né? Então, às vezes, quando eu falo pra pessoa, o objetivo é conversar sobre cultura. Sim. Aí ela pensa que é aquela coisa de uma galera lendo poesia e tocando violão, e só isso. Sim. Isso também é cultura. Sim, mas é muito Mas é muito amplo. A gente falar de ecologia, sim. A gente tá falando de cultura, a gente falar de questões sociais,
sei lá, de saneamento básico, de racismo, de política, enfim, tudo isso é cultura, né? Sim. De roupa, a forma como você se veste, de moda. Então tem várias camadas que a gente pode falar de cultura e uma coisa influencia a outra, né, dentro da cultura, né? Então, e a gente pode... Uma prioridade para mim aqui com esse podcast é promover conexões, promover esse diálogo entre pessoas que estão pensando e produzindo cultura das mais diversas áreas e que assim uma possa contribuir com a outra, desde aquele que está fazendo teatro para aquele que está pensando no saneamento básico, estava conversando ontem com uma pessoa sobre isso, de o que fazer com as pilhas. Né? A gente sempre tem pilhas para descartar e eu não tenho onde descartar direito. Então eu preciso ter iniciativas de ter lugares onde tenha para descarte de pilhas, né? Então até conversando de fazer isso, tipo, algumas igrejas ter lá um lugar para recolher pilha. Legal. Enfim, então pensar nisso é pensar em cultura também. Né? Então é uma prioridade aqui isso, promover esse diálogo, promover das mais diversas áreas da cultura. Enfim. É isso. O que mais? Deixa eu ver uma outra aqui. É o seguinte, é legal que essa aqui nós dois podemos responder, que é assim: como é o processo de escrever músicas? Agora você pode responder isso, né? De um tempo pra cá, né? Como é o processo de escrever as músicas? Tem dificuldade com criatividade? Como é que é pra você? É a mesma pergunta. Como é o processo de escrever as músicas? Não, tem dificuldade com criatividade? Eu vou falar aqui do meu processo de música, eu que não sou músico primeiro, isso, e depois você vem com um negócio profissional. Vai lá. Para todas as coisas que eu crio, não só para música, meu processo é basicamente o mesmo. Assim, tem poucas coisas que vem uma ideia, uma inspiração e eu produzo. A maioria das coisas talvez eu decidi assim, essa semana é uma semana que eu vou compor música. É mesmo, cara. E aí eu ligo a chavinha. Deve ser bem massa. Pra mim é sempre... A maioria das coisas é ligar a chavinha. Tipo, essa semana é uma semana de escrever teatro. E quando você se propõe a ligar, ela liga mesmo? Não, liga, só que... sabe quando você tá ligando o carro, que às vezes dá uma agarrada ainda? Então às vezes demora alguns dias. Mas aí o que eu vou fazer? Primeiro eu vou começar a consumir. Vou buscar referências. Talvez eu ainda não sei o que eu vou fazer. Essa semana eu quero compor música. Mas eu vou compor sobre o quê? Não sei. Beleza, eu começo a ouvir música. Então eu vou caminhar, vou fazer outras coisas ouvindo música. E aí eu começo a anotar ideias. As ideias vão... Quando eu tô com a chavinha ligada de compor música, tudo que eu vejo me dá uma ideia. Nossa, isso aqui poderia fazer uma música sobre isso. Eu começo a assoviar alguma melodia, né? Começo a observar alguma coisa, aí de repente vi as nuvens, aí começo a cantar uma melodia falando sobre nuvens, aí eu vou gravando aquilo, tô gravando, anotando, enfim. Se eu tiver com a chavinha ligada, eu vou escrever uma peça de teatro, eu vou começar a ver referências de peças de teatro, e tudo que eu estiver vendo ao meu redor, eu vou começar a anotar puxando coisas para teatro. Sei lá, eu vi duas crianças conversando na rua, e aquilo ali, nossa, que tava uma cena legal para uma peça. Se eu tivesse com a chavinha ligada de música, eu olhia pra mesma coisa, nossa, dava uma música legal que essas crianças estão falando. Cara. Enfim, então, meu processo criativo é muito de ligar a chave disso. Cara, que organizado. De design. Deve ser muito legal ser assim. Mesmo de design. Só que assim, eu sou devagar. Você sabe que eu sou devagar pra fazer as coisas. De design é a mesma coisa. Eu ligo a chavinha de design. Aí eu vou começar a observar tudo ao redor. Sim. E eu buscar referências pra ir achar inspirações para aquilo. Aí, ok. Veio a primeira ideia, vem os primeiros rascunhos. Sim. Aí vai ter todo o processo, né? Então eu vou fazer um brainstorm. Sei lá, se por fim eu comecei a pensar, nossa, legal, uma música sobre as nuvens. Aí eu vou começar a fazer brainstorm. Pesquisar sobre nuvens. Aí eu descubro que existem vários tipos de nuvens diferentes. Aí eu, poxa, o que eu poderia dizer sobre cada uma delas? Aí eu vou botando no papel. Eu tenho um quadro de cortiça no meu escritório. E aí eu começo a pendurar com os alfinetes ali. Não é alfinete, não, esqueci o nome. Sim. Com um papelzinho lá no meu quadro de cortiça, várias ideias do meu brainstorm. Aí eu vou montando aquilo, entendeu? Até ter alguma coisa. Aí eu vou escrever uma primeira versão, depois a segunda, terceira, até chegar numa versão final. Sim. E isso vai demorar muito tempo. Entendeu? Então, assim, vou compor uma música. Não teve nenhuma música que eu compus que eu sentei e escrevi. Foi ao longo de uma semana ou duas. Entendi. Entendeu? Peça de teatro, enfim, todas as coisas que eu crio é mais ou menos esse processo. Invejo pessoas que sentiu e escreveu. Entendeu? Não inveja, não, vai por mim. Porque aí, assim, não dá pra ficar
se você quer ser profissional, não dá pra você viver de ficar esperando sentir pra escrever. Sim. Mas de vez em quando seria bom, porque é muito raro eu produzir alguma coisa que foi isso, de eu sentir e escrevi. Sim. Entendeu? E tudo foi... Foi uma transpiração. Foi tudo transpiração e assim, principalmente no que diz respeito à poesia, poesia é uma arte que para a maioria das pessoas envolve muito sentimento, né? Sim. Eu até participei de uma live outro dia sobre a poesia como forma de lidar com a dor, alguma coisa assim. E dentre as outras pessoas eu era o mais diferente, porque as meninas que estavam, elas tiveram alguma questão que elas estavam vivendo e expressaram aquilo com poesia. Aí eu falei, não, pra mim assim, tipo, até tem poesia sobre dor, sobre sofrimento, mas eu comecei a pensar sobre sofrimento e pensei, o que eu posso dizer sobre isso? E aí você escreveu uma poesia. Eu não tava até poesias românticas, eu não preciso estar apaixonado por ser uma poesia romântica. Eu penso o que eu tenho pra dizer mesmo sobre isso, e aí eu vou pensar, vou fazer um brainstorming e aí construo a ideia. Sim. Aí cabe ao público julgar se tem ou não sentimento no que eu falo. Tem sim. Eu sou público e tem sim. E eu acho que é muito... Eu não sei, né, cara? Claro que tem, né, sentimento, mas talvez isso venha pra você de uma forma mais organizada, né? Sim. Porque o que você faz é pegar assim, muitas referências, né? O que você tá falando aí é isso, né? Pega muitas referências e meio que, digamos, né? Não sei se dá pra falar isso, mas organiza elas, né? Sim. Organiza dentro da sua arte, é claro, né? Mas agrupa elas, né? E faz com que isso seja algo mais coeso, né? Sim, assim. Faço novas conexões. Sim. De tudo que eu tô vendo, tanto aqui do mundo real quanto do mundo das ideias, né? E aí eu vejo tudo aquilo e crio algo. Nesse processo, é claro que eu acabo tendo sentimento. Por exemplo, tem um conto que eu escrevi que é baseado numa história real de uma senhora que tinha acabado de ficar viúva e ela tá passando por algumas questões do luto que envolve alguns pensamentos suicidas e tal, né? Essa história aconteceu, de fato. Enfim, eu decidi escrever essa história. Eu não estava sentindo ebalado com essa questão. Foi uma história que eu sei que aconteceu. Eu falei, não, vou contar essa história. Ok. E aí fui fazer todas as pesquisas, ler algumas referências, fui procurar saber mais como aconteceu essa história dessa senhora, fui fazer todos meus esboços, enfim. Então, começou por um processo bastante racional. Mas à medida que eu fui escrevendo, não tinha como eu contar essa história sem eu me envolver emocionalmente com ela, entendeu? Sim. Então... Tem um processo de imersão ali, né? Quando eu me imergi naquilo, aí sim a emoção veio. A emoção veio depois. Eu primeiro partiu de algo racional, enquanto eu fui produzir aquilo, aí sim teve uma emoção envolvida. Assim como outras coisas, né? Mesmo uma música sobre o pôr do sol, que eu escrevi, foi exatamente a mesma coisa. Eu pensei no pôr do sol, vou fazer uma música sobre isso. Aí comecei a escrever. Aí, no meio daquilo, aí sim vem todas as emoções relacionadas àquilo, de todos os pores do sol que eu pude assistir. Enfim. Pôr do sol. Pôr do sóis? Não sei. Sei lá, não cara. Sei. Você que tá assistindo a gente, que vive corrigindo o português, a gente tem uma pessoa específica mesmo? Que vive mandando. Até da perguntinha que você colocou, aí tava lá, o que se escreveu o que junto, e o que se escreve separado. Sim, mas não tem expectativa sobre mim, não, viu? Então, na moral, já pode e aí você que vive nos corrigindo, já corrige aí nos comentários. Isso, tá bom, corrige aí. A gente gosta. Vamos abraçar, né, essa iniciativa dela, porque ela tá nos ajudando, né? Tá tudo bem, vamos aprender com ela. E qual que é a pergunta mesmo que agora joga lá pra você? Ai, meu Deus. Seu processo de composição. Vai lá, cara. E é legal porque você falou sobre essa questão de profissional, né? Mas é claro, não sei se dá pra falar que é mais profissional, mas aparentemente, pelo menos, o seu processo é muito mais profissional que o meu, porque é muito mais efetivo, digamos assim, né? O meu processo, ele é um processo... efetivo, mas no fim das contas... efetivo tem de quantidade, talvez, não, isso, né? Não sei se quantidade, exatamente isso que eu ia falar. Porque, assim... Eu conheço pessoas que vai na questão emocional e escrevem um livro em uma semana. Já vi, tem uma autora que conhece, escreveu um livro em uma semana. Isso, né? De composição, a pessoa que, eu escrevi 5 músicas essa semana. Eu vou devagar, cara. Eu vou ficar uma semana pra escrever um poema. Esse poema mesmo que eu li aqui no início, falando, não, que legal. Você acha que eu senti alguma coisa que veio? Eu fiquei uma semana pesquisando. Sentado ali olhando. Escolhendo o poema que eu mais gostava de cada um desses autores aqui pra escolher como conectar isso. E fiquei uma semana por conta. Mas eu acho que assim, eu quero muito fazer com que o meu processo seja mais assim também. Seja mais essa coisa intencional de trabalho e tal, sabe? Sim.
um trabalho, é claro, tipo assim, mais sentar e fazer e etc. Mas, no geral, as minhas composições, elas são muito mais assim... Toma, sabe? Aconteceu, assim. É mesmo? É muito mais um parto, né? Digamos assim. É claro que sempre tem esse processo todo. Algo vem sendo gerado mesmo, assim. E aí, de repente, a música nasce, sabe? Às vezes é com eu sentado, tocando violão, fazendo alguns acordes, e aí, de repente, vem tudo de uma vez, sabe? Eu já compus algumas coisas de forma diferente, assim. Essa música que eu cantei no início mesmo, ela veio um pouco mais intencional porque foi para um dos nossos saraus, né, que a gente fez. Uhum. E aí eu falei, beleza, eu vou sentar agora e vou compor uma música com esse tema, sabe? Mas mesmo assim, ela veio muito mais rápido, assim. Geralmente eu sento e ela vem de uma vez, assim, sabe? É claro que isso também traz outras coisas, assim, né? A música... Às vezes ela precisa ser muito mais trabalhada depois em relação à harmonia, umas coisas assim, claro. sabe? Mas eu gosto muito desse jeito também de compor porque eu acho que às vezes sai algo mais visceral, assim, sabe? De certa forma, né? Porque as minhas músicas, por exemplo, inclusive as músicas que vão sair no meu EP, né? Que em breve sai, se Deus quiser. Elas, por exemplo, são músicas que foram muito assim, sabe? Eu sentei... Sim. E aí bate ali alguns acordes, e aí eu fui fazendo... Pô, eu fiz a estrofe, primeira estrofe, beleza, fiz a primeira estrofe, agora é o refrão. E elas vieram assim, sabe? É bem Sim. numa sequência, assim... talvez até mais comum mesmo, assim, né? De música, em relação à estrutura da música, né? Uhum. Mas que foram músicas muito viscerais, assim, eu achei, sabe? Que elas falam de uma forma muito crua, assim, do que eu tava sentindo, do que eu tava pensando naquele momento, assim. Então, o meu processo, ele é assim, ele é muito mais... A coisa vai sendo gerada... É porque, para mim, também... você falou sobre essa questão de virar a chave. Eu acho que eu tô pensando dessa outra forma, com a chave virada quase o tempo inteiro também, sabe? Dessa forma, talvez, um pouco mais poética. Dessa sua forma principal produção é musical, né? Então, você já tá com a chave da música o tempo inteiro. Eu fico ligando e desligando chavinhas de várias coisas. Chavinhas, né? Pois é. Mas eu acho que também porque, assim, para mim... eu faço... Tem muitas coisas que eu faço na minha vida que eu faço muito devagar, assim. Mas essa coisa do criar, assim... muitas vezes eu consigo criar rápido, sabe? Tipo assim, beleza... É rápido porque... já vem sendo gerado por um tempo. Então, de repente, parece assim... Ó, do nada o cara fez aquilo. Sim, sim. Né? Então, talvez pra quem tá de fora... Você sentou e escreveu. Não, sim, mas aquilo é um... Nossa, porque na verdade já você viu o nascimento do bebê, né? Você viu o nascimento do bebê, mas teve 9 meses. Você não viu ele dentro da barriga. Exatamente. Tem uma música, por exemplo, minha chamada Caos, que eu inclusive cantei no seu sarau, né? Falei sobre o processo lá. Eu escrevi ela em mais ou menos uns 20 minutos, assim. 15, 20 minutos. Mas era uma coisa que eu sempre penso, assim. Eu penso o tempo inteiro. E aí o pessoal falou, vamos ter um sarau de noite aqui, só entre amigos mesmo. E aí eu falei, legal, acho que eu vou compor uma música sobre isso, assim. E aí eu sentei lá e pensei, esse acorde que eu gosto da sensação que ele traz, acho que tem a ver com essa letra e tal. Mas é claro, também tem muita essa questão de repertório, né? Eu só consegui expressar aquilo porque eu já tinha pensado naquele acorde antes, ou naquelas palavras e tal. Tem muito isso também, né? Sim. Enfim, é assim. Meu processo é assim, às vezes é de outro jeito, mas geralmente é assim. Vamos lá, vou pegar aqui agora. Vai lá. Essa aqui eu quero ver a gente responder. Como tornar mais competitiva no mercado a nudez da alma e não do corpo? Vou repetir a pergunta. Você que está nos ouvindo, preste atenção nessa pergunta. E assim, essas perguntas todas que a gente está respondendo aqui, se vocês tiverem respostas sobre ela também, que quiser jogar aí, a gente discutir junto, né? É verdade. Deixa nos comentários, né? Deixa nos comentários, que é o nosso vitral, não só do Madison e Bruno, mas é seu também. É meu, é seu e é nosso. É nosso vitral. Então vamos expandir essa discussão das coisas que a gente está falando aqui nos comentários aí, no chat e tal. Mas aí, como tornar mais competitiva no mercado a nudez da alma e não do corpo? Caramba, hein? Cara, eu vou começar já dando meu pitaco sobre esse assunto. E é pitaco mesmo, porque eu não tenho certeza de nada sobre isso. Eu acho que
a nudez do corpo sempre vai vender mais, assim, eu tava falando aqui de mercado, do que a nudez da alma. Porque ela é mais... Porque envolve a questão de prazer, né? Então, assim, a gente vive numa sociedade e que sempre foi assim, que tem um culto ao prazer. Então, tudo que envolve prazer, comida, sexo, tudo que dá adrenalina para as pessoas, vai vender mais, vai ter mais acesso do que aquilo que vai fazer as pessoas saírem de um lugar comum, de refletirem, enfim, né? Essa nudez da alma vai ser um pouco mais difícil. E também, então assim, as pessoas gostam da nudez do corpo, né? Agora, qual é o problema da nudez da alma? Por que a gente tem dificuldade com a nudez da alma? Aí eu remeto a Gênesis, a queda, porque a primeira coisa que acontece depois que Adão e Eva comem do fruto é eles perceberem que estavam nus, né? E é ali a nudez do corpo, e aí eles fazem as roupas de figueira, né? Se não me engano, para eles, e depois Deus vem, mata um bicho e faz as roupas de pele de bicho para eles. Mas houve ali um rompimento entre homem e mulher, mas também entre o ser humano e outro ser humano, e de que a gente não vê mais o outro. E é representado ali pela questão do corpo, né? Que a gente passou a vestir roupas, mas houve uma dificuldade de enxergar o outro. E aí, na nossa vida agora, é muito mais fácil, e talvez a pornografia e toda a influência da pornografia dos últimos 100 anos na mente das pessoas, ela divide a pessoa, ela quebra o ser humano em duas partes, entre corpo e espírito, né? O alma e espírito, porque eu me interesso muito mais pelo corpo e desassocio, eu só quero o corpo dessa pessoa, eu não quero o espírito / a alma dela, eu só quero o corpo dela. Então, e aí isso vai ser reflexo do que aconteceu em Gênesis, porque houve um rompimento, entende? Então, assim, como a gente vive nesse mundo caído, a nossa nudez da alma está camuflada, porque houve o rompimento, e a gente não vai conseguir resolver isso ainda mais dentro do mercado, né? No mercado não vai vender, não vai conseguir resolver esse problema. A única forma de começarmos a abrir a nossa nudez, expor a nossa nudez da alma uns para os outros e curar essa relação que foi rompida, vai ser através de Cristo, né? Cristo e aí a gente vai ser capaz de confessar a nossa vergonha, o que Adão e Eva não conseguiram. Deus chega e eles se sentem vergonha, eles não querem mostrar a vergonha deles, mas por causa de que isso aí sim a gente vai conseguir mostrar a nossa nudez da alma uns para os outros e, enfim, nos conhecermos como a gente realmente é, sem precisar esconder aquilo. Enfim, deu uma viajada aqui. Não. Na verdade, foi um bom pitaco, né? Você falou que ia dar um pitaco, mas fez quase uma exposição. Sim, muito bom. Agora, pro mercado, não vai ter solução. Pro mercado, não vai vender a nudez do corpo. Mas sendo um pouco mais esperançoso, diria, ela perguntou talvez como fazer eu vou falar assim, como fazer ser um pouco mais, né? Um pouco mais atraente, pelo menos, né? Essa nudez da alma no sentido de aquilo que é sincero, aquilo que é bom, aquilo que é belo e por aí vai, né? Como fazer isso? Eu também concordo com você. Eu acho que é muito difícil porque é o que é mais imediato, né? É o que é mais fácil mesmo. E a nudez da alma, essa profundidade, blá, 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 que a gente fica aqui falando, né? Tudo isso é muito, às vezes, muito complexo, né? Sim. Para cultura de massa, digamos assim. Então, eu acho que é fazendo aos pouquinhos, sabe? É sem ter a esperança de mudar o todo mesmo, assim. É não achar que a gente vai ter o mesmo alcance das produções que estão fazendo, né, milhões aí. E eu acho que é ter essa noção de que nós vamos mudar. Isso talvez até isso seja pretensioso, mas assim, a gente tem a esperança de mudar algumas realidades, né? A realidade de algumas pessoas. E isso já vai ser incrível, assim. Então, eu acho que é isso, sabe? Ter essa noção que uma mente que é influenciada ou que é levada a refletir tem muito valor, né? Sim, sim. Eu acho que é aí por aí.
Que é o que a gente tá fazendo aqui com esse podcast, né? Que é. Porque senão... Exato. Enfim. Vamos ver o que mais. Essa daí foi... Enfim, já estamos Vou caminhando... nem citar a pessoa que nos exato. mandou essa A aqui. pessoa... Vai. A pessoa... Essa aqui. Se você pudesse ouvir uma única música pro resto da vida, qual seria? Caramba. Primeiro que, assim... Sem enjoar. Por melhor que... esse Sem enjoar, sem enjoar. Por melhor que seja a música... Sim, não, Se você imagina... tiver que ouvir só ela... não, imagina que é sem enjoar, que você não enjoaria, tá? Que você viveria naquele universo daquela música. Sem Bom, enjoar. Joga aí, porque vou pensar aqui. Eu preciso pensar também. Que essa é uma pergunta bem difícil. Que às vezes eu faço ela para as pessoas, mas é muito difícil. Eu acho que teve até 2 pessoas que fizeram exatamente a mesma pergunta. Deixa eu ver. Foi? Ah, não. Teve outro que falou que se você tivesse que ouvir apenas um artista. Uma tá. foi só de uma música e outra de um artista. Sim. De um artista, aí talvez fique um pouco mais fácil? Caramba. Porque não é uma música só. Você pode ouvir todo o trabalho do cara. Cara, eu acho que... Eu acho que talvez uma pessoa que veio assim na minha cabeça seria Bach. Bach, sabe? Uhum. Em relação a um artista, né? Porque eu acho que tem uma riqueza, assim, em relação às sensações muito grande, sabe? Uhum. Então talvez seria uma forma de resolver e essa coisa de não ser tão enjoativo. Eu falei que não seria enjoativo, né? Mas enfim, essa diversidade, assim. Uhum. Eu sinto uma coisa, assim, em relação à arte de Bach que é como se fosse uma completude, assim, sabe? Ele me traz essa sensação, assim. Então talvez seria algo nessa pegada de Bach. Agora da música eu preciso pensar. Deixa eu, inclusive, abrir o meu... eu vou abrir o meu Spotify. Abre o seu aqui. Spotify, ver o que você tá ouvindo. Cara, é difícil. Você assim, pensou em relação ao... De música, de artista, assim, porque o que eu escuto durante o meu dia a dia? Eu tô tipo a Delita, assim, quando eu quero ouvir música, eu vou ouvir música. né? Você é assim, né? Essa galera é muito legal. Agora, pra eu escutar enquanto eu faço outras coisas, eu escuto instrumental. E o que eu mais gosto de ouvir é um instrumental bossa nova ou jazz, entendeu? Entendi. Que é aquele instrumental infinito, assim, de 5 horas de bossa nova ou de jazz. Sim. E assim, principalmente bossa nova e jazz é o que eu tenho, que me agrada mais, a sonoridade, assim, entendeu? Uhum. Então, assim, eu posso, se for, aí eu vou jogar pra um estilo, né? Se fosse pra eu ficar ouvindo só um estilo de música o resto da vida, seria uma bossa nova ali, assim, aquele instrumental ali, que eu fico ouvindo aquilo o dia inteiro, na verdade. É uma parte dos meus dias de trabalho. Eu boto ali uma bossa nova, instrumental ou um jazz, pra tocar de manhã e fico ouvindo aquilo até o fim do dia. Fácil, entendeu? Há músicas com letra, eu tenho dificuldade de ouvir por muito tempo. Assim, eu não vou conseguir acordar de manhã e ficar até de noite ouvindo. É mesmo? Entendeu? Eu escuto por algum tempo. Deu ali 2 horas que o pessoal cantando na minha orelha e eu já cansei. Entendeu? Eu já falei, preciso deixar só o instrumental. Porque eu não vou conseguir raciocinar pra criar também. Porque eu vou escrever, vou fazer design. Se tiver alguém com discurso, porque eu começo a analisar o que está sendo falado, né? Cantado ali, enfim. Então eu vou trapacear aqui na resposta, mas seria isso. Seria muito jazz difícil, né? Ou bossa nova. Jazz, bossa nova, tá bom. E a música, né? Não, porque eu ia citar. É que tem um... De jazz, eu não lembro também. É porque tem um negócio que eu escuto aí de Spotify só de instrumental jazz, que é um artista específico que faz um instrumental de jazz. Eu não lembro o nome, se eu achar eu coloco no link da descrição. Cita, também. Cara, tem muita música, mas assim, eu vou falar uma que eu lembrei aqui, que tem a ver, inclusive, com uma indicação que a gente deu há uns podcasts atrás, que é do cantor chamado Vanderly. Vanderly, e a música é Alma Nua. É uma música, assim, nossa, mas de uma profundidade, sabe? De rasgar a alma, assim. Então eu diria essa música, tá bom? Muito bom. Vamos lá, estamos aqui já caminhando para o final. Eu acho que deu, né, cara? Deu. Deixa eu ver se tem mais alguma. Alguma legal. Olha que sim, tem um aqui. Ah, tá. A última, então. Essa é a última. Vamos fazer a última. Essa é a última. Por que a dor... Lá vem. Você quer essa? Vai. Por que a dor é mais inspirativa para a arte do que a alegria? Então, essa é a minha pergunta, né? Porque, tipo assim, né? E aí, inclusive a galera, quando eles vão meio que classificar assim, a galera do Cenavista, né? Que é o nosso coletivo, eles me colocam como chorão. Ah, é? Como chorão. Não, eu tava falando que
Inclusive, a gente tinha falado daqui a pouco do Sarau, de Cena. Uhum. E na programação eu vou ser um dos primeiros, né? Sim. E aí eu tava conversando com uma pessoa que vai participar também, que também é do seu estilo. Falei, beleza, eu vou começar jogando a galera pra cima e deixo pro Bruno e pra você deprimirem eles depois, lá pro meio do evento. Mas vou tentar pelo menos começar o evento. Beleza, um pouco mais galera pra cima, né? Tá? A gente vai começar, vai ficar pra baixo, mas é de uma forma legal, tá? Eu deixo a galera pra baixo, mas é reflexivo, assim, trago ele pra um momento assim... Vamos pensar nisso aqui, galera, bem lentamente, bem assim, de forma bem sofrida. Cara, eu acho que a dor, ela tem uma beleza que... É porque, assim... Não sei, cara, eu acho que é o inesperado, é o que é incompreensível, sabe? É o que a gente tá buscando entender e o que a gente foge a todo momento. E eu acho que, por a arte ter esse poder, né, digamos assim... Talvez a música que vem do sofrimento, ou a arte, né, que vem do sofrimento, ela seja, talvez por isso ela seja tão mágica, assim, porque é um lugar que a gente quer fugir, mas a gente não pode fugir. E aí quando a gente chega nele, a gente precisa de alguma coisa que nos dê um alento, assim, sabe? A gente precisa de alguma coisa para nos agarrar. E a música, ela vem nesse momento. Porque, assim, a alegria, legal. A alegria, a música, quando você tá alegre, ela te joga mais pra cima ainda, né? Ou aquele momento de você celebrar, cara, essa música marcou minha vida, não sei o quê. Mas o momento de tristeza é como se você precisasse mesmo da música, sabe? Pelo menos pra mim é assim, né? Claro, tem gente que não é assim, mas é como se você precisasse da música, como se você precisasse da arte. Pra te manter quase vivo, assim, sabe? Pra mim é assim. Eu acho. Pode eu ia falar que quando eu componho, eu sinto assim também. E eu acho que talvez tem muito a ver com um processo quase terapêutico assim também, né? Que é de elaborar a dor, né? Elaborar o que a gente está sentindo. O falar ajuda e o compor para mim também ajuda muito, sabe? Então, eu acho que tem isso. O falar ajuda, o compor ajuda e o cantar sobre também ajuda. Então é isso. E eu jogo a galera pra baixo mesmo, mas isso aí. Mas pra depois, enfim, as pessoas lidarem melhor com isso e se elevarem de alguma forma. Né? Legal. Eu acho também que, assim, a experiência humana é uma experiência dolorosa. Sim. É muito mais dolorosa do que alegre. E para todos os contextos, sabe? Independente de pessoas que são ricas ou pobres, elas experimentam dores diferentes, não dá para comparar uma dor com a outra, mas todos têm essa experiência da dor, né? Eu acho que as experiências de dor também a gente se lembra delas com mais força do que as experiências de alegria, né? Quando eu penso, por exemplo, não sei se você já foi mordido por um cachorro? Já. Você pode brincar com um cachorro durante 1 ano. Super feliz com aquele cachorro. Sim. Se um dia esse cachorro te morder de verdade, né? E sim, que você tiver que ir pro hospital tomar ponto. É bem provável que você se lembre mais daquele dia que o cachorro te mordeu do que de todas as outras experiências que você teve com aquele cachorro. Sim. Então, assim, a nossa experiência humana tem muito disso, né? E, enfim, então, pra gente lidar com a vida que é dolorosa, e que é muito mais dolorosa do que alegre, a gente se recorre à arte. E aí eu volto na minha viajada lá de Gênesis, porque Éden exatamente tinha um sentido de prazer, né? A gente estava ali na terra dos prazeres, a terra da alegria. Ali a alegria era plena. A partir do momento que a gente saiu de lá, veio a maldição de que agora para os dois teve uma maldição de dor. De que Adão, o homem, teria que trabalhar e que seria com suor que viria o fruto da terra. E para a mulher veio a maldição da dor do parto. Então os dois receberam uma maldição de dor. A gente sai da terra do prazer, da alegria, o Éden, e vai para fora do Éden, agora uma vida que vai ser coberta de dores. E aí a nossa busca através da arte é de ressignificar essa dor
e através daquilo que a gente produz, talvez encontrar uma ponta de alegria. E toda a arte, mesmo aquela arte que pode parecer muito humana, muito material, ela tem um nível de transcendência. É uma busca por algo além daqui, né? Mesmo a arte mais popular, né? O que as pessoas mais estão ouvindo, consumindo, por exemplo, é uma busca por algo além daqui, né? Talvez o além daqui que aquela pessoa encontrou na arte dela foi algum nível alto de prazer e ela está querendo colocar aquilo na arte dela. Mas, enfim, todas as artes vai ter um pouco disso, vai ter uma transcendência de eu estou nesse mundo amaldiçoado, cheio de dores, sim, mas eu estou buscando por algo que está além disso. Enfim, então vai ser mais inspirativo para nossa arte a dor do que a alegria, porque o que a gente mais conhece é a dor, porque é o mundo caído que a gente vive e a gente está em busca da alegria. E que não parece estar nesse mundo aqui, a gente está buscando por algo que é transcendente. Entendeu? Sim. E é isso, meu pitaco sobre esse assunto. Cara, é muito bom porque assim... Ai, Deus, é muito bom porque eu tô num lugar que não tem essa de caramba, falou pra caramba, e não tem, porque você também tá na mesma, né? Porque sempre tem essa, né? Assim, você também é um cara que gosta de falar, né? Eu só gosto. queria fazer um comentário. Por isso que eu botei um podcast. E aí a gente começou um podcast por causa disso. Inclusive, fazer um comentário, né, que você falou antes aqui. O Madison falou assim, eu vou ler a minha poesia, mas ela é um pouco grande. Aí ele mesmo virou pra ele e falou assim, mas é o meu podcast, eu vou fazer ela inteira sim. Se não quiser, então... Se não quiser... Pula isso, faz o que você quiser. Faz o seu podcast, que aqui é assim. Uma pergunta pra fechar, que essa aqui é muito importante. Deixa eu só fazer uma citação sobre essa questão da tristeza, da dor e etc., que é uma música do Paulo Nazaré, que chama Canções do Silêncio. Ele começa falando assim, dizem que as canções que são feitas no silêncio são mais belas, são sequelas de uma noite de aflição. Dizem que os poemas que nasceram no lamento são sinceros, são mais belos porque vêm do coração. Enfim, aí continua. E aí tem outra que é da harpa que fala, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Pô, tá sim. Muito doido. O que você ia falar? Para fechar, uma pergunta muito importante que uma pessoa nos enviou é se... Você não vai fazer isso. Você vai fazer isso? Quarta, eu quero editar esse podcast. O Bruno tem covinha nas duas bochechas ou se é só de um lado? Porque eu tenho das duas, só que assim, o outro episódio que a gente gravou que tava eu sentado desse lado e você desse, dava pra ver minha covinha de um lado e a sua também. A minha unilateral. Ela você só tem de um lado? É. Olha só, cara. Que é só desse lado direito. Que é só desse lado direito aqui, ó. Fecha a câmera nele ali. Funk mandou essa pergunta pra gente. Olha só, sorri aí, Bruno. A gente tá aqui pra isso, né? Pra ser um pouco constrangido ele também, só tem né? a covinha de um lado. Então é isso, tá bom. E ele não penteia a sobrancelha. Ele não penteia a sobrancelha, os meus cabelos, eles Outra reclamação de uma funk. Ele, cara, não penteia a sobrancelha. E o que mais que disseram? Eles vão falar muita coisa, tá? A gente vai receber um convidado sobre moda aqui daqui a pouco, né? Nos próximos episódios aí, quer dizer, né? E aí eu vou ter que pegar muitas indicações sobre isso, inclusive. E aqui, fala pra gente do Sarau, cena que vai acontecer. Bota pra gente, por favor, Ed, na tela. Sim. A imagem do Sarau, que vai acontecer no 10 de setembro. No dia 10 de setembro, olha aí. Sarau chamado Nossa Mineiridade, que é um sarau que vai celebrar a música, e não só a música, mas a arte mineira. A gente tem aprendido muito sobre essa questão, a gente falou aqui no podcast, né, com a Midian, sobre essa questão da regionalidade, né, de valorizar aquilo que a gente tem feito em relação à nossa arte e valorizar aquilo que já fizeram, né, na cena da música e da arte do nosso estado. Assim. Então, esse é um sarau para celebrar a música mineira, para celebrar a arte mineira. E lá a gente vai ter a nossa música mesmo, né? A música autoral. Sim. E vai ter a música de outros artistas também, que a gente mesmo vai interpretar, né? De artistas mineiros, sabe? Sim. Que marcaram aí a música popular brasileira. E a gente vai ter artistas de outras áreas também, né? Digamos assim. Muito legal. Inclusive, vamos ter lá nosso amigo Madison Barreto, né? Que está aqui. Vamos ter pessoas da dança, pessoas da poesia... Artes plásticas também, vamos ter grafite, alguns quadros lá expostos, sim, grafite.
Enfim, e é isso. E o sarau aí, dia 10 de setembro, você encontra o link para comprar o ingresso lá na nossa página do Instagram, que é @cenavista, tudo junto. E vai estar na descrição aqui também do YouTube. Exatamente. Então, dia 10 de setembro, a gente espera vocês lá. Vai ser um momento assim incrível. Os saraus não, né? Assim, os eventos do Cena são sempre muito legais, porque assim, são encontros de pessoas que às vezes nunca se viram e tal. Então tem uma energia assim, muito legal. Então não perca esse evento e eu te espero lá dia 10 de setembro. Mais uma coisa para falar? É isso, vamos fechar. Isso. E mais um anúncio muito importante, aviso muito importante se você quer apoiar esse canal, se quer apoiar esse projeto, você tem aí o Pix na tela, o nosso QR Code, e você tem o nosso e-mail aí também. Se você quer enviar sugestões, se você quer ser um dos nossos patrocinadores, entre em contato conosco e é isso. Bora? Bora, valeu, deixe seus comentários. Quiser já deixar perguntas pro próximo vitral, perfeito, aí, já joga aí nos comentários também, pro próximo nosso vitral, isso, na verdade. E espero que esse espaço seja um espaço que a galera que está participando, que a galera que está assistindo aí, se sinta parte, né? A gente possa ampliar as discussões que a gente trazer aqui. Sim. Enfim, muito obrigado, valeu por estar nos acompanhando. Até agora. Valeu, Brunão. Valeu por suportar a gente, valeu, Madison. Valeu, Ed, que está aqui com a gente sempre. E é isso. Bora. Valeu. Até mais. Foi.